Tiago 4, 1. E nós vamos ler até o 10, então. Os irmãos acharam? Amém. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, nós invocamos o Teu santo nome, Deus, suplicando pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, porque ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, somos lembrados o quanto somos pecadores, o quanto somos miseráveis e carentes da graça de Deus. Ó Pai, a Tua palavra que nos exorta, que nos admoesta, que nos chama para perto de Ti, Deus, é a mesma palavra que libera para nós o perdão, que trabalha a reconciliação e a cura. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, que a Tua palavra vá de nosso encontro, Deus, que sejamos convencidos pelo Senhor, constrangidos pelo Teu Espírito Santo, do nosso pecado e da Tua justiça e do juízo, Pai. Que a Tua presença fale conosco nessa manhã e nos ajude, Deus, porque somos necessitados de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu escolhi ler hoje desde o verso 1, apesar de tratarmos especificamente do 7 ao 10, por um motivo muito especial. Do versículo 7 ao 10, Tiago está nos exortando sobre coisas que devemos fazer, sobre como devemos nos arrepender e nos comportar diante de Deus para nos reconciliarmos, para consertarmos as coisas que estão desarrumadas, digamos assim, com Deus. Entretanto, parece que falta alguma coisa se a gente lesse só do 7 ao 10, né? Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, cheguem perto de Deus. Parecem afirmações que uma pessoa que não foi convencida dos seus pecados poderia ouvir aquilo levianamente e falar: legal, né? Assim, bacana, mas por quê? Por que eu tenho que me entristecer e chorar? Por que eu tenho que trocar a minha alegria pela tristeza, pelo pranto e pelo lamento? Não parece uma coisa boa, não parece nem uma coisa sã, né? O que eu vou fazer? Como assim? Eu quero ser feliz, eu quero ser alegre. Portanto, a gente precisa lembrar que os nossos pecados são aquilo que nos separam de Deus. E que por causa da condição pecaminosa em que nós vivemos, nós estaríamos distante do Senhor se Ele não tivesse feito algo por nós. Portanto, a gente precisa ter isso em mente. A exigência de arrependimento, ela pode parecer algo vazio para aqueles que não reconheceram seus próprios pecados. Portanto, nos versos 1 a 6, Tiago nos diz que a vida que nós levamos em egoísmo, em brigas, em contendas, cobiças e disputas, amando o mundo e seus prazeres, é uma vida de inimigos de Deus. O pastor Tiago, não o apóstolo dessa vez, nos disse na semana passada que nós deveríamos ser conscientizados de que lado nós estamos. Somos nós amigos de Deus ou somos nós inimigos de Deus?
Porque aquele que simplesmente de boca declara que ama o Senhor e que o segue, que deseja-o de todo o coração e canta músicas maravilhosas de louvor a Deus, mas a sua vida não condiz com isso, de fato ele ama o mundo, ele ama as obras do diabo e ele as imita, essa pessoa está com sérios problemas diante de Deus. Se os seus frutos são podres, oprimem e afastam as pessoas de você e de Deus, ao invés de atraí-las para a graciosidade de Deus, você não é amigo, mas inimigo de Deus. Jesus disse no Evangelho: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não há neutralidade. Não há um meio termo, não há um meio do caminho. Eu estou um pouquinho com Jesus e um pouquinho com os meus pecados. Eu vou abraçar o melhor de dois mundos e serei essa pessoa perfeita. Isso é ilusão, meus irmãos. Isso é engano. Ou você é amigo de Deus e abraça tudo que Ele tem para você e tudo que Ele exige de você, ou você é inimigo de Deus e está lutando contra aquilo que Deus quer fazer. Não existe neutralidade. Mas a mensagem graciosa do Evangelho é que Deus reconcilia inimigos. Sim, meus irmãos, podemos dar glória a Deus por isso. Porque Deus não amou as pessoas boas e justas desse mundo. Aquelas que jamais tinham cometido qualquer pecado ou delito, e Deus olhou para ela e falou: nu, essa pessoa realmente é boa, eu preciso dela aqui comigo. Essa aí eu quero, não? Que isso? De jeito nenhum, meus irmãos. Todos nós éramos pecadores. Estávamos desviados do caminho de Deus. Não havia um justo sequer, diz o Salmo, e Paulo reproduz isso em Romanos 3. Não havia quem buscasse a Deus. Estavam todos alienados, buscando seus próprios interesses, e ninguém buscava o interesse do Senhor. Como diz Efésios também, éramos por natureza filhos da ira e filhos da desobediência. Portanto, a graça de Deus consiste em providenciar para nós um caminho onde não tinha saída, uma solução onde estava tudo perdido e condenado. E através do seu Filho Jesus, de sua morte e ressurreição, sendo Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida, nós podemos ser reconciliados com Deus. Porque o Senhor veio ao nosso encontro. Ele fez algo ao nosso favor e através da obra de Cristo, ainda hoje, Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Amém? Amém. Bom, fica para a gente então uma grande questão. Se éramos pecadores, se fomos resgatados pela obra de Cristo Jesus e fomos regenerados, nascemos de novo, qual a relevância de ficar trazendo exortações como essas, que parecem dirigidas a pessoas que não conhecem a Deus, que nunca se converteram, que nunca se entregaram ao Senhor, não foram batizados, não fizeram um compromisso de fé com uma comunidade? Isso não é para a gente, Emerson, é? Irmãos, não se iluda. A palavra do Senhor não mente, ela diz que enganoso é o coração acima de todas as coisas. Quem o conhecerá? O nosso coração continua nos enganando, pregando peças contra nós e laços. Mesmo tendo recebido um novo coração de Deus, tendo esse coração de pedra quebrado e transformado, ainda restam sujeiras nesse coração. Por isso, como o Renato disse mais cedo, e aqui o texto de Tiago também vai dizer, nós precisamos constantemente purificar o nosso coração. Nós só purificamos aquilo que está sujo, que precisa de limpeza. Portanto, essa exortação de Tiago, ela é válida para nós, porque todo cristão, todo crente, todo discípulo de Jesus precisa se converter diariamente. O apóstolo Paulo diz isso com uma linguagem muito pesada em suas cartas, ele diz: dia após dia morro. Uau! É isso mesmo, dia após dia morro e esmurro a minha carne. Obviamente não era literal, Paulo não defendia o autoflagelo, viu, meus irmãos? Mas no sentido literal, esmurro a minha carne, para que de alguma forma eu possa ver Cristo formado em mim e de alguma forma eu possa participar da ressurreição. É com essa mesma força que Tiago está nos exortando nessa manhã, o apóstolo. Com a mesma violência, nos questionando com pecados que parecem coisas impossíveis para crentes, mas fazem parte da nossa realidade. Eu quero desafiar vocês a olhar para o texto mais uma vez, agora do verso 7 ao verso 10. E fazer um tipo de inversão do texto. Como assim?
Bom, o texto faz um monte de afirmações, né? Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, cheguem perto de Deus. Vamos pensar nisso de modo invertido. Se as exortações de Tiago fazem sentido para nós, uma delas, ou muito mais, ou talvez todas, é porque nós temos falhado nessas coisas. Ou seja, em que nosso comportamento pecaminoso tem desagradado ao Senhor? Quando não nos sujeitamos a Deus. Não temos nos sujeitado a Deus de maneira que o Senhor aprova, da maneira que o Senhor gostaria. Não é uma submissão total e entregue totalmente nas mãos de Deus. Às vezes é uma sujeição cheia de reservas. Mas nós vamos falar sobre cada um desses tópicos. E se a Bíblia manda aqui resistir ao diabo, quer dizer que a gente não está resistindo, a gente está facilitando para o diabo. Digo mais, a gente está flertando com o diabo. Está achando legal, está achando gostoso. Se ele manda a gente se achegar a Deus, ora, estamos longe do Senhor. Estamos com falta de desejo de estar diante de Deus, de buscarmos as coisas do Senhor. Por isso Tiago falou, vocês que estão longe, chega para cá. Chega mais perto, estamos como Adão no jardim do Éden. Quando o Senhor vem visitá-lo, após ele ter pecado, né, em vez de ir na direção do Senhor de ajoelhado, suplicando por misericórdia, ele, casca fora, né? Pula para a primeira moita que vê, costura vestes ali e fala, não, Deus, não. Ainda joga a culpa em Deus, né? Se o texto manda aí no verso 8, parte B, limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração, obviamente, nossas mãos estão sujas e o nosso coração está impuro. E essa mesma lógica a gente vai aplicando ao resto do texto. Olha comigo. Se a gente não se reconhece como miserável, como o maior dos pecadores, como disse Paulo, é porque a gente se acha bom demais. É que a gente acha que a misericórdia é para os outros, né? Para aquele coitado ali, né? Coitado, irmão, é a vida dele como tá, né? Mas eu não, eu estou bem. Eu não preciso de misericórdia, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dele, né? Porque eu já estou legal, já estamos resolvidos, né, Deus? Tudo tranquilo. A alegria, estamos alegres com os nossos pecados e com a forma ignorante que tratamos os outros, ou simplesmente com um tipo de anestesia com a qual a nossa sociedade nos envenena para que vivamos embotados dos sentidos, assim, ignorantes, né, assim, como bêbados, insensíveis, escravos dos prazeres, do entretenimento, e curamos as nossas feridas e os nossos descontentamentos da vida com o entretenimento, com diversão, com alegrias, com falsos sorrisos, que se confrontados de perto, veremos que não são uma alegria genuína. E por último, procuramos o caminho da exaltação. Por isso, a mensagem de Tiago, humilhem-se. A gente precisa ir para baixo e a gente está querendo ir para cima. Nós nos vemos como cabeças, não como caudas. Eu estava lembrando de um hino evangélico que a gente cantava antigamente, que era o abençoado lá, né? Por todo lado, não canta comigo. Sou abençoado em tudo que eu faço, ainda comemoro, eu sou o cara, né? É isso é que é o evangelho. É o seu abençoadão, pela direita, esquerda, atrás, à frente, por cima, por baixo, por dentro e por fora. Eu sou abençoado. Ainda chama isso de hino de louvor, né? Procuramos o caminho da exaltação, porque é o que a nossa sociedade ensina, o mundo ensina, mas não Deus. É isso mesmo, meus irmãos. Todos nós tropeçamos em um ou mais desses pontos e precisamos nos arrepender. Hoje. Porque o Senhor está falando conosco nesta manhã. Queridos, são 4 versículos apenas. Nós vemos aí do verso 7 até o verso 10, 7, 8, 9, 10. Mas nós temos aqui com Tiago pelo menos 10 imperativos ou 10 afirmações. São 11, na verdade, mas eu vou juntar alguns ali que tem mais a ver, tá? Por exemplo, lamentar e chorar, eu juntei. Então, eu separei em 10 assuntos que Tiago vai trabalhar aqui com a gente. E a nossa tarefa nessa manhã é passar sobre cada um desses trechos e meditando o que o Senhor quer falar conosco. O que precisamos nos arrepender e consertar com o Senhor. Onde precisamos de fé e de suplicar para que Deus nos ajude. Para onde devemos ir, né? Para os joelhos e clamar ao Senhor. O primeiro deles, já então no verso 7, né?
nós temos aí dois imperativos de Tiago: sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Vamos tratar cada um deles. A palavra sujeitar-se, meu irmão, ou subordinar-se, talvez algumas traduções coloquem dessa forma, ela quer dizer exatamente isso. Esse segundo sentido, eu acho que ele captura um pouco melhor o sentido principal do verbo grego ali. Subordinar-se é colocar-se debaixo das ordens de alguém, né? Subordem, né? Você está escolhendo voluntariamente obedecer às ordens do seu superior, né? Pensa isso em termos militares, pensa isso em termos de um patrão, de um funcionário, de um senhor e de um escravo na antiguidade. É disso que Tiago está falando sobre como deve ser nossa relação com Deus. Uma relação na qual nós nos colocamos diante do Senhor, debaixo das suas ordenanças, debaixo do seu senhorio e do seu governo, e dizemos: sim, Senhor, tudo o que o Senhor quiser realizar em mim, faça. Tudo o que o Senhor quiser exigir de mim, eu farei. Então nós entramos nessa aliança, nesse acordo, nesse pacto com Deus de submissão, porque na relação de submissão, um é maior e o outro é o menor. O maior é o que ordena e o menor é o que se submete. Deus é maior que nós. Nós não podemos ter confusão quanto a isso. Deus é superior, Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Como o Renato leu hoje que também, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Poxa, não tem como ser maior que Ele. Ele é dono de tudo, Senhor de todas as coisas que existem. Portanto, nós devemos nos entregar a Ele sem reservas. Mas a exortação de Tiago aqui nesta manhã é porque se nós só obedecemos a Deus naquilo que a gente concorda, você lê as Escrituras Sagradas e fala: isso aqui isso aqui eu acho que eu tenho que resolver mesmo. Mas aquelas outras 20.000 coisas que você lê e fala: não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é coisa do passado. Isso aí é para o outro irmão lá que tem problema com isso. Não. Eu só preciso ir até aqui, né? Eu não tenho fé para viver dessa forma. E a gente usa esse argumento, né? Não tenho fé para fazer isso que Jesus exige de mim, né? Um dia eu terei, quem sabe, eu vou obedecer, mas hoje me deixa como eu tô. Me deixa viver com esses confortos, com essa segurança, com essa confiança em falsos deuses, que para mim já está suficiente. Que é isso, adorar a Deus ou adorar Mamon? Não, tá bom os dois, né? Para que eu preciso escolher? Com uma atitude dessas, eu e você não somos submissos a Deus, nem seus filhos, muito menos seus amigos ou servos fiéis. Portanto, nessa manhã, quanto à primeira exortação de Tiago, nós precisamos nos arrepender por todas as vezes que, sabendo a vontade do nosso Senhor, preferimos fazer a nossa própria vontade. O Evangelho de Lucas é interessante para a gente pensar nessa transição aqui da sujeitar-se a Deus para resistir ao diabo. Ele coloca para a gente, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, o batismo de Jesus. Vocês devem se lembrar, né? Obviamente, né? Jesus sendo batizado ali por João Batista no Jordão, o Espírito Santo descendo sobre Jesus e Deus falando para ele: eis o meu filho amado, que me dá muita alegria, ou em quem me comprazo, as traduções com as quais nós estamos acostumados a ouvir mais vezes. Ou seja, Jesus, que não precisava ser batizado, né? Tinha que se arrepender de nada, aceita esse batismo de purificação, de arrependimento dos pecados, e segundo ele fala que ele fez isso por causa da justiça, né? E aí cada um estude sobre o que quer dizer isso, procure o Everton, que ele gosta de explicar isso, né? Por causa da justiça ele o fez, ou seja, ele se submeteu ao Pai, fazendo uma coisa que ele não precisava fazer, inclusive morrer como pecador, né? Até o fim Jesus foi submisso. Mas para testar a submissão de Jesus, Lucas já coloca imediatamente após o batismo de Jesus o quê? A tentação do deserto. Chega a hora, vamos ver se o diabo, né? Vamos ver se esse aí realmente faz as coisas da boca para fora. Se receber uma aguinha na cabeça é tudo de bom. Tá tranquilo, ainda mais no calor do deserto da Judéia. Mas vamos ver agora passar fome, 40 dias, 40 noites. Vamos ver agora eu oferecer para ele poder. Vamos ver agora eu oferecer para ele uma oportunidade de tentar a Deus, de oferecer a Deus uma solução melhor para os seus problemas. Vamos ver se vai funcionar. E aí Jesus é essa figura que eu acredito que Tiago está inspirado ao nos dizer: resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Porque é o exemplo mais claro das Escrituras que nós temos, de alguém de fato resistindo até o fim e o diabo se retirando, porque falou, aqui não vai ter jeito mesmo, né? E esse, então, é o segundo imperativo de Tiago no texto. Resistir ao diabo, resistam ao diabo. Aqui a expressão grega também, ela é muito parecida com a outra, ela deriva do mesmo verbo de... enfim. Ela quer dizer ir na direção oposta. A gente pode pensar resistir como segurar firme, né? E é claro, tem isso também, né? Vem uma tempestade, vem alguma coisa, você vai lá e segura firme. Mas esse verbo também tem o sentido de opor-se ativamente. Então, enquanto ele está vindo, você está indo contra, né? Você está empurrando contra, você está pressionando. Se te empurrarem, empurrem de volta, não é o que dizem por aí? Contra o diabo é verdade. Vai mesmo, vai forçando o seu espaço ali, seu lugar, para você conseguir andar. Esse é o peso da palavra que Tiago está apresentando aqui para a gente. Se as tentações e acusações do diabo te empurram para uma direção, empurre no sentido contrário. Impeça-o de conquistar territórios no seu coração. Porque quando o diabo está tentando passar pela sua vida, irmão, ele está tentando roubar o seu coração. E essa é a verdadeira batalha espiritual, meus irmãos. A batalha espiritual não é o demônio dentro do guarda-roupa, dentro do que foi enterrado no quintal, dentro do não sei o que você não ungiu. A verdadeira batalha espiritual é a luta pelo seu coração, para você não se tornar mal. Porque se o diabo fizer isso, ele ganhou, ele venceu. Então essa é a batalha que você tem que travar. E a gente não deve tratar isso levianamente, não deve tratar isso de modo passivo, né? Tem que lutar, né? Desanimado, né? Tiago, não, resista, reaja, acorda, lute, batalhe contra o diabo. Resista, como diz Jesus, como uma casa edificada na rocha. E Jesus diz isso para quê? Para aquele que ouve a palavra e a pratica. Resista com obediência à palavra de Deus, com o alimento da palavra, ouvindo-a nos cultos, lendo-a em casa, ouvindo-a diante dos irmãos, nos grupos, irmãos que você procura individualmente, e então pratique essa palavra, e aí você vai ter forças para vencer o diabo. Mas é fato que a gente não consegue vencer como Jesus. Impecável, sempre vitorioso, triunfante, o diabo fugindo de você quando você passa. Um dia a gente vai chegar lá. Mas até lá, meus irmãos, lute com todas as suas forças. Saiba que você lutou o máximo possível. Eu gosto desse termo resistência também, porque me lembra a resistência elétrica, né? Resistência do chuveiro, a resistência das lâmpadas antigas de tungstênio ali, da resistência, né? E olha que curioso isso, né? Aí já não é a palavra de Deus mais, é a minha imaginação, tá, gente? Então, se não tem Deus nisso, que Deus tire isso dos nossos corações. Mas olha que interessante. A resistência elétrica, né? Ela é ou um material diferente, ou um fio tão embolado, de maneira que a eletricidade, quando fosse passar por ali, ela agarra lá. E ela vai passando mais devagar, por isso gasta mais energia, né? Por quê? Para que essa resistência produza alguma coisa. Não é só para... Pô, a conta está tão barata, né? Deixa eu pegar um chuveiro aqui com resistência grande, deixa eu trocar minhas lâmpadas por lâmpada de tungstênio. Não, é porque quando a eletricidade passa pela resistência, ela produz luz ou calor. A gente só toma banho quentinho porque teve uma resistência do chuveiro a combater a eletricidade que queria passar livremente. Aí ela produz calor para a gente. Ou a lâmpada, ela resistiu à eletricidade passar livremente e ela produziu luz para a gente. E que assim também as nossas vidas, na nossa luta contra o diabo, ainda que ele passe em alguma coisa, que a gente lute o máximo possível para que através do nosso testemunho, através da nossa resistência, da luta que tivemos, os irmãos possam olhar para a nossa vida e dizer, poxa, ele não é um hipócrita, ele não é um fracassado, ele falhou, mas eu vi que ele lutou com todas as suas forças, porque Deus estava com ele, lhe dando graça, e por isso eu posso sentir encorajado também a lutar, a batalhar. Resista ao diabo, meus irmãos, e ele fugirá de vós. Eu lembrei até de um exemplo do Senhor dos Anéis, mas depois eu conto para vocês. Quem nunca viu? Quem nunca viu? Então, por amor a vocês, eu não vou contar. Então, os 300, então conta dos 300, né? Pronto. Mas é o exemplo de lutar mesmo sabendo que você não pode vencer, sabe? Tem batalhas lá que são assim, você fala, não vai ter jeito, para que lutar, né?
Aí luta assim mesmo. Os 300 de Esparta, né? Contra o Império Persa lá, para proteger uma passagem da Grécia. Os caras, a gente vai morrer aqui, não vai ter jeito não, mas a gente vai lutar mesmo assim. Vamos até o fim. Que é para isso que eu tô aqui. E a gente também, tá? Ainda que a gente não tenha as vitórias que a gente espera, pelo menos que a gente possa ir de batalha em batalha, né? Lutando, perdendo, ora ganhando, mas confiando no Senhor, perdoador e capacitador. Amém? Amém. Exortação número 4, né? Quarta afirmação de Tiago. Limpem as mãos, pecadores. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Tiago está fazendo isso porque a próxima advertência dele também será para purificarmos o coração. Parece que ele está parafraseando o Salmo aqui para a gente. Mas o que será que Tiago quer dizer com isso, meus irmãos? Enquanto o coração representa a fonte de desejos, de motivações, de amores, as mãos representam nossas ações. O que isso quer dizer? Que a santificação que Deus quer trabalhar em nossas vidas, ela envolve boas ações, ações purificadas pela graça de Deus. As mãos que antes derramavam sangue, que eram ligeiras em fazer o mal, agora estão convertidas. São mãos como a de Jesus, perfuradas por causa dos pecados, mas agora ressurretas para abençoar vidas. Portanto, cada atitude que a gente realiza em Deus representa uma santificação que o Senhor começou em nosso coração. Deus deseja que seu povo se afaste daquilo que o contamina, e por isso Deus nos chama a nos purificar. Obviamente não estamos falando de uma purificação física, né, meramente de ir ali no banheiro, lavar a mão ou passar um álcool quando entrar em algum lugar. Estamos falando de uma purificação de atitudes, de um comportamento, de uma vida santa. São ações que agora, em mudança, representam a nova vida em Deus. São ações governadas pelo amor, pela justiça, pela esperança, pela fé, por todas essas virtudes que o reino de Deus traz para a gente, nos incentiva e nos compele a viver agora que conhecemos a Cristo. Não podemos viver da maneira que vivíamos antes. As nossas ações importam. A nossa fé não é uma fé somente do coração, não é uma fé somente do intelecto. Eu por aqui recito o credo apostólico, sei alguns versículos da Bíblia, ou simplesmente começo a ler a Bíblia, não sei. O que eu preciso é de tudo isso, mas de algo mais. A verdadeira fé, ela afeta mente, coração e ações. As minhas ações. A pessoa que eu era, ela precisa ser transformada numa nova pessoa. E as pessoas têm que ver isso. Não é algo subjetivo, é algo objetivo, é um testemunho claro para o mundo. São mãos limpas, né? Posso entrar? Posso. Aqui, ó. Tô com a mão limpa, tá? Aí você entra. Já posso comer? Já lavei a mão. Estou limpo. A quinta exortação de Tiago, quinto imperativo. É o verso 8 ainda, o finalzinho, parte C do verso 8. E vocês que são indecisos, limpem as mãos. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Finalzinho do verso 8. Lembra que a gente acabou de falar que o coração diz respeito a desejos, motivações, ímpetos, né? Aquilo que nos move? Tiago está repetindo uma palavrinha que ele já usou. O Everton trabalhou isso no sermão dele há mais tempo, não nesse último, em que Tiago usa esse termo indecisos. As Bíblias mais antigas, a Ara, por exemplo, coloca de ânimo dobre. Ou seja, aquele que quer duas coisas. Aquele que quer tudo e não consegue decidir. Ele fica, não, isso ou aquilo, não, eu quero os dois. Eu quero tudo e eu quero agora. Eu mereço. Tem que vir tudo para mim de uma vez. Não aceita entender que a vida, né, é você escolher uma coisa e perder outra, né? A pessoa está lendo a Bíblia, não entendeu, e o Charlie Brown Jr. entendeu que cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida, né? É a vida, né? Eu escolhi uma coisa, eu não tenho aquela. Aí a gente ouve falar, por exemplo, da sociedade contemporânea que faz casamento, livre. Aberto. Eu escolhi casar com essa pessoa, eu te amo. Você vai ser a pessoa da minha vida. Mas as outras também vão ser, tá bom? Ué? Você bateu a cabeça, né? Não faz sentido.
você jurar exclusividade, lealdade a uma pessoa, se você fala, não, eu só quero você. Eu quero te usar assim como eu uso qualquer outra que apareça na minha reta, entendeu? Mas a gente tem uma relação oficializada. Balela, engano. E graças a Deus ninguém aqui chegou nesse ponto, mas a gente fica flertando com outras coisas parecidas. E a gente peca também quando a gente diz amar a Deus e a igreja, mas também ama demais a si mesmo, ama demais o mundo e não tem constância nas coisas de Deus. Aí você vê como você está dividido. O irmão que vem na igreja uma vez por mês, pô, né? Porque não, tem aquela coisa que eu também gosto de fazer, e é bem aos domingos, tem aquele jogo que eu preciso ir, né? Afinal de contas, campeonato, é segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Todo ano tem, meu irmão. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso não, e no jogo de futebol não é pecado, viu, irmão? Só para só para deixar claro. Mas eu falo das concorrências, das coisas que a gente sabe que deveria fazer uma coisa para Deus e abrir mão de um tempo e a gente não, a gente vou fazer outra coisa mesmo. Vou me desgastar nisso aqui de maneira que eu vou ficar tão cansado que eu não vou ter energia para interagir com os irmãos, não vou ter energia para ler a Bíblia nem para orar. Afinal de contas, a vida exige tanto de mim, né? Mas muitas coisas é a gente que escolhe entrar debaixo desses julgos e desses compromissos e dessa vida sufocada em que coloca a gente sem tempo para as coisas de Deus. Às vezes ama a Deus, mas é também amante do dinheiro, é amante de mamon, dos prazeres ilícitos desse mundo e de tantas outras coisas que as Escrituras nos exortam. A gente até vem na igreja, mas a gente acha, né? Acha que está usando a Deus para conseguir outras coisas. Deus é o gênio da lâmpada. Eu vou vir aqui na igreja esfregar a lâmpada para Deus aparecer para mim, para eu pedir o que eu quero de verdade. Porque o que eu quero não é Deus, eu quero aquela outra coisa. Mas se quem pode me dar é Deus, eu até aceito, né? Tá bom, né? Deus é um mal necessário para essa pessoa, para ela conseguir a outra coisa que é de fato o Deus dela. Coração dividido, duas almas, indecisos. Purifiquem o coração, porque, diz o filósofo Soren Kierkegaard, pureza de coração é desejar uma coisa só. Pureza de coração é desejar uma coisa só. E que coisa é essa, segundo a palavra de Deus? É o próprio Deus. Jesus diz, né, no Sermão da Montanha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês andam procurando aí como últimas, né, elas serão acrescentadas para você. Mas não são elas que são importantes. É Deus. É o reino de Deus, a coisa que mais importa para nós, que deveria mais importar para todo ser humano, pois ele é tudo o que nós precisamos. Sexta advertência de Tiago, verso 9. Reconheçam a sua miséria. Alguns textos colocam afligivos, né? Porque literalmente aqui, no texto grego, quer dizer, sejam miseráveis. Nenhuma Bíblia usaria colocar isso, né? Seja um miserável, meu irmão, nesta manhã. O texto fala isso mesmo, viu, gente? Mas a gente tenta dar uma limpada, né, para ficar mais bonito. Porque muita gente entende ser miserável como, então, vou acabar com a minha vida, né? Vou bater a cabeça na parede, vou me chicotear, né? E às vezes algumas traduções afligivos a gente entendeu assim e começou a fazer assim, né? E tá errado, não é isso, né? Por isso eu gosto muito da tradução. Reconheça a sua miséria. Reconheça que você é miserável. Você não precisa se tornar miserável, você já é, né? A gente só precisa perceber. Só precisa reconhecer que a visão que a gente tem de si mesmo é, na verdade, uma ilusão. A gente acha que a gente é muito bom, muito santo, muito legal, falando, nossa, eu sou o cara. Eu tenho que sonhar, como diz a cultura contemporânea, né? Ser o melhor, determinar, realizar, dominar o mundo, ser o conhecedor de tudo que existe aí, que está proposto para mim. Afinal de contas, eu sou o centro do propósito de Deus, eu sou o ponto fraco de Deus. Heresia, mesmo, tudo heresia, né? Irmãos, cristãos genuínos se alimentam da palavra e reconhecem que existe problema nessas afirmações. Porque reconhecer-se miserável, meus irmãos, é o caminho do arrependimento. É o caminho de religação com Deus. Um caso interessante, vocês já devem ter ouvido, mas no início do século XX, um jornal famoso britânico soltou uma pesquisa.
E ele perguntou ali para que os seus leitores respondessem: qual é o problema do mundo? Se você não conhece a história, pare e pensa um pouquinho, né? Qual é o problema do mundo, né? O que você responderia, né, a esse jornal? Ah, é a injustiça, é a corrupção, sei lá, é a falta de educação, são as guerras, é a desigualdade social, não sei. A gente poderia pensar em várias coisas, você já pensa até na redação do Enem que você faria, né? Com um tema como esse, né? Mas uma pessoa, um cristão, respondeu para esse jornal, na maior cara de pau. Ele respondeu: o problema desse mundo sou eu. Opa. Como assim? Não, você é legal, você é gente boa. Que isso? Mr. Carlos é joia demais, né? Sim, o problema desse mundo sou eu, porque se eu não fosse o que eu sou, se eu não fosse como eu sou, pecador, corrupto, desejoso de coisas ilícitas, se eu fosse um novo homem, e um homem melhor, o mundo seria um mundo melhor, não é verdade? Então, e quem escreveu isso foi Chesterton, tá, meus irmãos? Um cristão que falou justamente para refletir sobre isso, né? Que se reconheceu como Paulo, como o maior dos pecadores, que se reconheceu como o publicano da parábola do fariseu e do publicano: "Sê propício a mim, Deus, tenha misericórdia de mim, o pecador." Tem um artigo definido ali no grego. O pecador. Não tem outra pessoa diante do Senhor e de mim para me defender. Sou eu e o Senhor e eu sou o pecador. Tenha misericórdia de mim. A gente precisa chegar nesse lugar. A gente precisa reconhecer esse caminho, porque a mudança deve começar em mim e em você. Não no sistema, não no partido X, não no Y, não naquela outra coisa. Deve começar em arrependimento e contrição. Como? Explicitamente, Tiago coloca para a gente, olha aí, verso 9 ainda. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. E eu vou juntar essa com a próxima advertência também. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Certa vez eu ouvi um pregador dizer isso me marcou, eu já nem lembro quem é, mas também que isso marque a sua vida. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Deus te confrontou, como nesta manhã, e você parou, pensou e foi orar a Deus, em vez de fazer aquela oração apressada, descompromissada: obrigado, Deus, pelo dia, pelo pão, pelas crianças, e tu abençoa amanhã, graças a Deus. Mas você parou, você e Deus, e deixou Deus ministrar o seu coração e falou: Deus, tô mal, preciso de ajuda, eu sou um miserável necessitado da graça de Deus, me socorre, me tira dessa situação, Senhor, muda a minha vida. Meus irmãos, eu digo que a gente deveria fazer isso com mais frequência do que a gente faz. Porque é um convite do Senhor, é uma oportunidade de Deus, meus irmãos, da gente poder se arrepender dos nossos pecados, de reconhecer que a gente é pior do que a gente imagina, que a autoimagem que a gente constrói de si mesmo, de uma pessoa boa, justa e santa, é muitas vezes uma ilusão, é uma falsa projeção, apenas uma idealização do que você gostaria de ser, mas ainda não é. E digo mais, sem Jesus, nunca serão. Precisamos do Senhor, com fé e arrependimentos constantes, para que alcancemos misericórdia do Senhor e Ele nos erga desse monturo. E Tiago continua convidando a gente para esse caminho, descendo a fossa, para o caminho da humilhação. Que o riso de você se transforme em pranto e que a alegria de você se transforme em tristeza. Meus queridos, uma vez eu li esse versículo pela primeira vez, eu lembro na minha vida, meus 15 para 16 anos. Eu já tinha me batizado aos 14, mas era essa pessoa de coração dividido que Tiago falou aqui, de queria as duas coisas, né? Eu queria as coisas da igreja, era legal, era bom estar lá, né? Era bom orar, era bom clamar ao Senhor, era bom ler a Bíblia, era bom estar em comunhão com os irmãos, era bom cantar no coral da igreja e fazer tanta coisa. Mas era só domingo, né? Durante a semana era bom as outras coisas. Era bom isso, era bom aquilo, era bom esquecer que Deus existe, era bom fazer bagunça com os colegas da escola.
E, enfim, né? E eu lembro que Deus estava trabalhando no meu coração ali, e querendo trazer esse arrependimento e mostrar que eu era um miserável, né? E aí eu li esse texto de Tiago e pensei, poxa vida, como assim? Meu riso tem que virar tristeza, minha alegria tem que virar pranto, né? E, meu Deus. Mas está tão bom a vida lá fora. E aí, providencialmente, Deus move o mundo por amor a você, meu irmão. Isso, você não é o centro do propósito de Deus, não, mas Deus faz isso. Deus move o mundo para te resgatar. Tanto que ele enviou seu filho Jesus. E na época eu adoeci, fiquei impedido de ver meus colegas do bairro, que me ajudavam muito a me desviar. O meu colégio entrou de greve, ficou 5 meses de greve. E aí eu tive que ficar lá, né? Em vez de rir, chorando, em vez de alegria, triste. E aí fui ler a Bíblia, né? Fui buscar a palavra do Senhor. E olha só, meus irmãos, o que eu acredito que Deus falou comigo. Lamentações 3, 25. E aí eu vou ler até o 33, mas pulando alguns versos. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. 31. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Assente-se solitário, fica em silêncio, porquanto Deus pôs um jugo sobre ele, põe a boca no pó e talvez ainda ache esperança. Esse foi o meu consolo, meus irmãos, para aquela situação. Fica aí mesmo. Eu estou com você, tem esperança, né? Aquilo que você ama precisa ser tratado, trabalhado, você precisa deixar de amar essas coisas para você aprender a me amar. Você precisa se reconhecer pecador e se arrepender dos seus pecados. E eu ainda preciso disso todos os dias. Todos nós precisamos disso diariamente. Mas o triste, irmãos, é que ao invés de fazermos isso, o que fazemos quando estamos diante de dilemas, de situações difíceis, e Deus nos chamando a nos arrepender dos nossos pecados e ajoelhar, orar e chorar, o que a gente faz? Entretenimento. A gente não consegue lidar com o silêncio, com a quietude, com a solitude. A gente vai assistir uma série, vai assistir um jogo, vai jogar alguma coisa, vai para um show, vai comer chocolate, vai para uma festa, vai para uma celebração, porque ele tem tanta gente que aí vai ser difícil você se entristecer, né? Vamos lá, né? Vamos para a alegria da vida. Mas nada disso vai resolver o problema da sua miséria. Todas essas são alegrias que Eclesiastes compara elas com a casa de luto e as confere e as determina e as decreta e as compara e as declara inferiores. Olha aí Eclesiastes 7, 2 a 4. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois na casa do luto, você vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está lá na casa do luto, mas o dos insensatos está na casa da alegria. Meus irmãos. Isso não quer dizer que Deus não se importe com a nossa alegria, nem queira que nós tenhamos momentos em nossa rotina de descanso, de diversão, de alegria, de celebração. Mas a questão é que, colocado na balança, risos, alegrias e festas, luto, reflexão e contrição, isso vale mais. O que vale mais pesa mais. Isso vale mais. Por quê? Isso nos ajuda a formar em nós um caráter maduro, muito mais do que os momentos de celebração.
O sábio está na casa de luto. O insensato está na casa da alegria. A pessoa que não passou pela casa de luto não reconhece a sabedoria que existe ali. Não chorou pelos seus pecados. Não se viu ainda como o maior dos pecadores. E ainda acha que o mundo deve girar ao redor dele. Que deve ser sempre sorridente, demonstrar ser vitorioso, sem pecado, conhecedor de tudo que existe para conhecer. Eu sou o cara. Você é o cara arrogante, que não tem espelho em casa. Você que procura o caminho da exaltação de si mesmo, deveria procurar o caminho da humilhação, que é a nossa última advertência, verso 10, Tiago 4. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Todos nós buscamos exaltação para nós mesmos, mas não percebemos que se a gente chegar lá, nós vamos ser uma pessoa extremamente desagradável. Você já pensou como é incômodo ficar perto de gente arrogante? A pessoa só fala de si mesma. Ela não ouve ninguém. Fica ali, não, porque eu sou aquilo, eu fiz isso, eu sei daquela coisa, eu realizei isso, eu sou vitorioso, eu ganho tanto, eu faço aquilo. Eu não peco, eu não preciso de misericórdia, né? A pessoa se acha um santarrão, alguém sem falhas, sem fraquezas, um vencedor, né? Eu sou um vencedor nessa vida. E eu te digo, meu irmão, Deus não quer fazer de você um vencedor. Deus quer fazer de você mais que vencedor. Ou seja, não é tão melhor ainda. Não, quer dizer que é em outra categoria. É em outra. Não são nessas disputas aí, nos critérios que os homens consideram um vencedor, mas nos critérios que Deus determina que é a verdadeira vitória. É nessa que Deus quer te fazer celebrar. Já estamos quase encerrando, isso me lembrou uma outra canção. Dessa vez, não gospel também. A música se chama Vencedor, dos Los Hermanos. Recortei alguns trechos dela. Ela diz o seguinte, olha, como Deus na graça comum faz pessoas perceberem verdades no mundo que às vezes nós cristãos, por estarmos longe de Deus, não percebemos. Ele diz assim, olha lá, quem vem do lado oposto vem sem gosto de viver. Olha lá, os bravos aí que você vê, nó, vem o cara. Eles são escravos, sãos e salvos de sofrer. Ele não sofre, olha lá, a vida dele é só vitória, olha lá, olha lá. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Aí vem o refrão, etc., mas olha o que ele diz mais sobre essa pessoa. Olha você que diz que não, mas você vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Por que será? E a gente tem uma verdade nisso aí, que vem até das Escrituras Sagradas. Eu não acho que ele leu a Bíblia para pensar nisso, mas olha o que diz também Apocalipse 3,17. Porque você diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mal sabes que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Que busquemos o caminho da humildade, meus irmãos, da humilhação, do arrependimento, da casa de luto, e assim a gente se sujeite a Deus. Busque o Senhor e se reconcilie com Ele. Eu queria fazer 3 conclusões, assim, aplicações para a gente levar para o dia a dia. Uma é para agora. Que você clame a Deus. Nesse momento, nós vamos para a ceia agorinha mesmo. Que você clame ao Senhor e busque o caminho da contrição, do arrependimento. Aqui, hoje, nesse momento. Quando você receber os elementos aí, pense, ore ao Senhor. Confesse seus pecados. Que durante a semana, nossa segunda aplicação, você separe momentos para ficar a sós com Deus. Faça isso, meu irmão. Como Jesus manda a gente fazer, entra para o seu quarto, fecha a porta e busca a Deus. Mas uma dica, não leva isso aqui não, né? Ah, vou ler a Bíblia no celular. Não vai não, vai não. No computador, não. Vai você e Deus. Se quiser levar de papel, leva. Senão vai só você e Deus mesmo. E clame a Deus para te mostrar os seus pecados e constranger você para se arrepender. E por último, releia esse texto novamente.
medite sobre ele, peça ao Senhor para ministrar ao seu coração. Amém, meus queridos? Vamos.